Com apenas alguns poucos anos de carreira, Steven Spielberg já havia se consagrado como um dos maiores diretores da história do cinema ocidental. Não há a menor dúvida acerca de suas realizações e contribuições para a nossa cultura, desde a estreia de Tubarão no final da década de 70, que pode ser descrita como uma obra que reinventou o suspense, até os clássicos de fantasia da década de 80 e 90, como E.T. o Extraterrestre e Jurassic Park, obras recheadas de fantasia, romantismo e ideais. Contudo, não é dentro da zona de conforto que grandes ícones nascem, e com isso em mente, fica fácil entender o porquê de Spielberg ter alcançado ainda mais prestígio e reconhecimento na década de 90, quando começou a migrar para outros gêneros e temáticas cada vez mais complexas. Com o lançamento de A Lista de Schindler, em 93, o diretor abandonou de vez o seu idealismo em detrimento de um realismo brutal e, por vezes, até mesmo cruel. Spielberg, aqui, retrata um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, com todo o rigor que um diretor de seu calibre comporta, ao mesmo tempo que consegue equilibrar com precisão o elemento dramático e os gatilhos emocionais que tornaram A Lista de Schindler uma das maiores obras de todos os tempos. A trama acompanha a trajetória de Oskar Schindler, o importante empresário alemão durante o ápice da Segunda Guerra Mundial. Por ser um membro reconhecido e respeitado do Partido Nazista, Schindler consegue certas regalias, além de conter conexões no mercado negro, o que o faz entender o negócio e a oportunidade de lucrar com a guerra, melhor do que ninguém. Com isso, Oskar cria uma fábrica de panelas e outros utensílios metálicos, voltada para a manutenção da máquina de guerra alemã, que empregava judeus, não ficando claro a natureza dessa realização, ou seja, se seria escrava ou não. Independente disso, apesar dos horrores da guerra e de ter plena ciência do tratamento e do provável destino de todo o povo judeu, Schindler ainda continua com o plano, pois sabia que explorar essa mão de obra barata e desesperada faria com que lucrasse horrores durante o andamento da guerra, e caso a Alemanha saísse vitoriosa, se tornaria um homem ainda mais prestigiado, enquanto que, no caso da derrota, bastava que fugisse do continente com a riqueza que vinha acumulando. Para administrar a fábrica, Schindler, que não tinha um conhecimento profundo acerca da contabilidade e da administração, acaba incumbindo Yitzhak Stern, um contador judeu, para fazer o seu trabalho por lá. Stern, solidarizando com o sofrimento de seu povo, acaba utilizando seu cargo de confiança para empregar cada vez mais judeus, mesmo aqueles que não estão plenamente aptos para trabalhar, apenas para livrá-los da solução final. Atitude essa que acaba ganhando a vista grossa de Schindler, desde que a produção continuasse estável. Contudo, mesmo que suas intenções fossem objetivamente gananciosas e até mesmo imorais, não demora para que Schindler e Stern passem a se aproximar, construindo algo muito próximo de uma amizade em dados momentos, o que lentamente faz com que a perspectiva do protagonista acerca do povo judeu e dos horrores praticados pelo Partido Nazista passem a mudar, pois diante de tamanha carnificina, nenhum homem, nem mesmo Oskar Schindler, conseguiria ficar impassável. Um dos aspectos estéticos que mais chama atenção em A Lista de Schindler, logo de cara, é a escolha do diretor é limitar a obra em uma paleta de cores em preto e branco, por quase toda a sua extensão, salvo uma única e marcante exceção. Mais do que chamar atenção e embeber o filme em uma certa aura cult, o que de fato acontece, as intenções de Spielberg aqui são bem claras, transmitir também a falta de cor e da desesperança do período. Como o próprio revelou posteriormente em uma entrevista, o fato de ter nascido como judeu e reconhecer as suas raízes na história desse povo fez com que Spielberg adiasse a produção do filme por quase uma década, pois recebeu o script ainda em 82. Para ele, pensar no Holocausto era sempre uma tarefa muito difícil, e quando continha a coragem para fazê-lo, era sempre nessa paleta de cores triste e sem vida, porque, para o diretor, era inconcebível imaginar tamanhos horrores ao lado de flores, cores e esperança. Duas coisas simplesmente incompatíveis. Já de um aspecto técnico, essa escolha de paleta também surte um efeito prático na audiência, pois faz com que a violência e os assassinatos praticados contra o povo judeu, muitas vezes explícitos, não possam ser banalizados tão facilmente quanto em outras obras, pois nosso cérebro acaba se acostumando com a ocorrência do vermelho escarlate do sangue escorrendo pela tela. O recurso visual limitado faz com que nosso cérebro não consiga interpretar a morte como um acontecimento rotineiro, ao menos dentro desse universo da trama, o que faz com que os sons emitidos por tiros e a violência física seja sempre chocante, mesmo depois de 3 atos inteiros.
Uma pequena demonstração de que Spielberg não perdeu a mão em dosar o suspense quando necessário. Entretanto, esse esforço para impedir a banalização da violência e reafirmar os horrores cometidos durante a Segunda Guerra, mais do que um esforço estético e psicológico para aprender a audiência, é um recurso também que casa com a própria trama, sobretudo com o arco de Oskar Schindler, que passa por uma transformação notável e inversa ao habitual. Oskar, ao invés de se chocar com os assassinatos e a violência em primeiro momento, durante os primeiros anos de guerra, demonstra não nutrir qualquer empatia em relação ao povo judeu, chegando até mesmo a banalizar tais acontecimentos, os tratando como meros obstáculos e acidentes da vida em sociedade. O passado do personagem não chega a ser explorado, mas fica implícita a mensagem de que ele veio do interior e que construiu seu nome e prestígio na Alemanha sozinho, sem a ajuda de ninguém, e por isso nutre esse desprezo e desdém em relação àqueles à sua volta. Finalmente, em uma posição de poder, ele passou a desfrutar de todos os luxos e regalias que um homem como ele poderia querer, e assim como em muitas obras, acabou também sendo seduzido pela ganância e pela ambição, pois como o próprio diz, a guerra trazia o pior das pessoas à tona, e em seu caso, era a vontade de fazer dinheiro em cima do trabalho judaico. Durante o primeiro ato, conhecemos essa versão imoral e imparcial de Oskar, preocupada apenas em tirar o melhor proveito possível da situação, mesmo ciente do que aconteceria à sua volta em um futuro muito próximo. Ajudar os judeus, portanto, estava longe de ser um objetivo, mas se tratava de uma consequência do seu modelo de trabalho mais eficiente, e que de quebra também faz com que ele comece a desafiar os seus ideais e visões sobre o que fazia e também sobre quem era. Com o prosseguimento da trama, chegando no segundo ato, é possível perceber que Oskar já é um homem tomado pelo conflito. Por ser um membro do partido nazista e cheio de contatos no alto escalão do governo alemão, Oskar continuava a ostentar todas as regalias possíveis e a operar seus negócios. Mas, a cada assassinato, a cada matança que presenciava, passava a se questionar se aquilo de fato era o melhor se fazer, mesmo para si mesmo. Diante do horror e da violência, a moral começou a se manifestar novamente na mente do protagonista, sendo o ponto-chave para entender isso a garota do vestido vermelho. Correndo pelas ruas da Cracóvia, assustada pelo barulho das armas e dos soldados alemães, seu casaco vermelho representava a vida e a ingenuidade que apenas uma criança poderia ostentar em meio a tamanho horror. Enxergar que, assim como ele, tais pessoas também tinham suas vidas, esperanças e sonhos, acabou por lentamente quebrar a mente de Oskar, que percebeu a hipocrisia de se portar como um homem culto, inteligente e engajado, enquanto deixava que tais horrores continuassem a ocorrer. Com a chegada do terceiro ato, vemos de fato a chegada do verdadeiro Oskar, agora sem filtros e posturas inventadas, apenas o verdadeiro consciente do personagem. Diante disso, fica evidente que o personagem nunca nutriu qualquer tipo de preconceito ou ódio contra o povo judeu, apenas banalizou o mal e as suas ações, como muitos outros membros do partido nazista. Fenômeno esse reportado por Hannah Arendt durante o julgamento de Nuremberg. Agora um homem em colapso moral e repleto de arrependimentos, Oskar até mesmo se arrisca para salvar o máximo possível de vidas judias, inventando fábricas fictícias e trazendo mesmo crianças para perto de si, os tratando como parte da família e comprando as suas liberdades quando necessário. O horror e a hipocrisia haviam sido demais para Schindler, que ao perceber o seu egoísmo e ambição sem sentidos, percebeu o que realmente deveria fazer: se tornar uma espécie de herói, consertando seus erros do passado, salvando vidas em detrimento daquelas que havia deixado para trás. É impossível permanecer imparcial e impassível diante do horror da guerra e do assassinato. Como o personagem declara, a guerra traz apenas o pior à tona de qualquer um. Felizmente, para ele, não era tarde demais para perceber a natureza de suas ações e consertá-las. Nem mesmo um coração dominado pela ganância e pela ambição é capaz de não reconhecer a imoralidade, e nem mesmo um mal absoluto é capaz de banalizar completamente a violência, pois basta que se ouça a moral. Tendo ganhado 7 Oscars, incluindo de melhor filme e melhor diretor na edição de 1994, a lista de Schindler figura em inúmeras listas de melhores obras de todos os tempos, título longe de ser uma coincidência. Aliando estética, psicológico e enredo, a obra se comporta como o cartão de visitas de Steven Spielberg até os dias de hoje, e pode ser considerada como um dos anseios mais fidedignos e fiéis do horror passado na Segunda Guerra Mundial.
Ao demonstrar a banalidade do mal, Schindler mostra o perigo de governos totalitários e da falta de consequência sobre as próprias ações, pois afinal, somos todos humanos, suscetíveis sempre ao que é de pior, dentro de cada um de nós.